ontem, essa aqui me surpreendeu demais, eu quero ouvir vocês, porque já está na CCJ lá da Assembleia Legislativa do Paraná, onde os deputados estaduais, nesse caso, analisam aí o benefício do pagamento, presta atenção, de auxílio creche para magistrados e servidores efetivos ou comissionados da Justiça Paranaense. E o valor desse auxílio creche é de R$ 719,62. O objetivo desse projeto é oferecer condições para o custeio do serviço de educação de dependentes com idade entre 6 meses e 5 anos, com idade mental inferior a 6 anos. O impacto financeiro aos cofres públicos, se o projeto for aprovado, seria de 1,3 milhão ao mês, mais de 15 milhões de reais ao ano para os cofres públicos do Paraná. A forma de pagamento desse auxílio seria por reembolso, ou seja, o magistrado vai lá, paga a instituição, depois apresenta a nota do comprovante para receber ou ser ressarcido aí desses R$ 719,62. Ó, por filho, para né? você entender, a média do salário de um magistrado aqui no estado do Paraná é de R$ 44.500 ao mês, sem contar que o magistrado já recebe, presta atenção também, auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio saúde, auxílio natalidade, auxílio moradia e ainda ajuda de custo. Eu vou começar com o Kim Rafael, que essa derrubou a minha cesta. Pois é, o requerimento, os pedidos, qualquer trabalhador, qualquer servidor vai querer fazer. Agora vai depender da Assembleia Legislativa aprovar isso ou não. É claro que é um absurdo, né? Se a gente fazer um comparativo com os valores altíssimos e vários outros auxílios que a categoria acaba ganhando já, né? Ganhando por direito, né? Porque já que buscaram isso, isso é um direito deles. O que realmente nos sempre coloca, né, à disposição, essa narrativa sempre sobre a disparidade, né, entre os valores, entre salários do brasileiro, etc. É claro que tem a questão da meritocracia quanto a passar no concurso público, ficar estudando, enfim, a alta carga horária, trabalhando dentro do judiciário, tem tudo isso e precisa ser levado em consideração. Mas acredito que, para quem ganha R$40 mil, a média, como você colocou, R$700, acho que não seria uma coisa que desse qualquer impacto dentro do seu provento. Poderia, sim, tirar desses 44 mil pelo menos R$700 para fazer, né, ali um pagamento da creche. Acho que não precisa nesse momento. Maringá está pagando mais de R$1.000 por vaga, isso não vai pagar a vaga. Não precisa, exatamente. Claro que alguns magistrados aqui de Maringá pode usar aí o poder público para colocar sua criança numa escola particular, porque já que é compra de vaga, isso seria interessante. Mas realmente, como eu coloquei aqui, né, essa disparidade de valores, eu acho que é um pouco desproporcional, eu acho que a Assembleia provavelmente não vai passar. O pior é que se passar, vão justificar que é um valor ínfimo. E isso nos preocupa, porque se a gente pegar 15 milhões por ano, valorzinho, aí vai dar um estouro, aí nós vamos pagar. Ângelo Rigon. Não, recentemente a Assembleia que se livrar da criação de mais de 400 CCs, né? Também beneficiando o Poder Judiciário. E aí foi com um jogo de empurra, no final acabou sendo promulgado, né? Então, isso é fato. Se for para a Assembleia, que eu não sei se esse tipo de auxílio vai para a Assembleia, creio que não. Mas se for, vai ser aprovado. Porque no final a gente está criando, e basta ver essa PEC lá, do desespero que a gente está vendo. A gente está criando uma casta. São algumas pessoas que são mais iguais que as outras, né? E a única semelhança entre elas é que se alimentam do seu bolso, do seu suor. É uma pena, porque o judiciário, repito, em qualquer democracia, é quem dá o tom da democracia. Se não tiver judiciário, você tem ditadura. Infelizmente, nem todos os exemplos do judiciário brasileiro, de uma forma geral, são bons exemplos, né? É uma pena. Isso é muito ruim. É aquilo que eu falo de você obter bom exemplo. Você, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, se você não tiver um bom exemplo, você vai ser igual ao sujeito. Neste caso dos políticos, é injusto, porque eles usam o seu dinheiro. De novo, sou contra. Ou é para todo mundo, como diz a lei, todo mundo é igual perante a lei, ou é para ninguém. Agnaldo Vieira. Olha, o problema é ir para CCJ, né, ir para a Assembleia e com medo, né, do que os
judiciário pode, às vezes, acionar um parlamentar. Então, assim, vou dar isso aqui para ficar de bem. Tal do rabo preso. Exatamente. Esse é o problema, né? É vergonhoso. O Paulo listou aí quase 10 itens de auxílios, de ajuda a uma classe que recebe muito bem. E não é desmerecer o curso de Direito, porém, se você comparar o curso de Direito com o de Medicina, onde os livros de Medicina, o curso em si, é uma fortuna, não é fácil, o médico sim tem a questão de ganhar muitíssimo bem. Porém, você vê que os médicos não têm todos esses auxílios, né? Enfim, são profissionais liberais, né? Na maioria das vezes. É diferenciado, mas... ou não, até mesmo, né, quem é contratado pelo Estado, pelo município, a gente falou outro dia, né? Barbosa. De 20 e poucos mil, falando de Barbosa Ferraz, enfim. Enfim, então o judiciário, muitas vezes a gente tem, como diz o Ângelo, nós temos a esperança neles, mas aí vem uma questão dessa. E aí, assim, nem precisaria, né? Nem precisaria. Se fosse assim, a gente tem auxílio moradia de quem mora na cidade, essas coisas, né? Essas aberrações. Mas tudo é a população. Se fizer protesto, se for lá para frente, mas parece que o judiciário está distante de nós, então não é conosco. Quando é com os políticos, até fazem alguma coisa, mas quando é com o judiciário, não, o que é? Não se tem que ir lá para a Assembleia. Por exemplo, de um auxílio de segurança, de um juiz que está arbitrando uma causa, um promotor, alguém da justiça... Na área criminal... Tudo bem, aí é normal, a gente tem que apoiar, porque é perigoso mesmo, né? E não é fácil ter a coragem de judicializar algumas questões, principalmente na área de segurança. Mas, no geral, aí é vergonhoso realmente, a gente não pode deixar, tem que protestar, tem que ir lá fazer pressão, que também os políticos, sob pressão, eles abaixam as calças. Pamela Bussolini. Meu Deus. Mas Paulo, a calça é diferente de baixar a cueca, então... Tá bom, professor, deixa a Pamela. Paulo, longe de mim querer dizer quem ganha mais, quem ganha menos, referente ao trabalho que exerce, né? A gente precisa analisar aí vários critérios, mas realmente a pessoa ganha mais de 40 mil reais, né? Será que ela não tem condição de pagar a própria creche para o filho? É uma situação constrangedora diante da realidade que a gente vive, né? E depois que eu digo aqui no programa que a gente precisa enxugar essa máquina, precisa cortar gastos, né? Rever como o dinheiro público é utilizado, as pessoas ficam bravas comigo, né? O pessoal não gosta. Mas somos todos nós que estamos pagando essa conta, né? O Poder Judiciário, ele é financiado pelo contribuinte. E no entanto, o que acontece? As mesmas pessoas, talvez, aí que vão votar a favor na Assembleia aí de um benefício de auxílio creche de R$700 para um juiz que ganha 40 mil, vai criticar o auxílio, né, que está sendo votado agora lá em Brasília, para pessoas que estão passando fome, né, de 600. Então, uma dicotomia muito grande e a hipocrisia, a gente é só sentar e esperar para assistir. Os mesmos que vão defender, falar, não, nossa, realmente vai lá, né, porque tem rabo preso, porque tem medo do juiz canetar, né, a situação dele, vai falar, não, auxílio creche para juiz, R$700, maravilhoso. Aí vai criticar o governo federal, porque num momento como a gente está vivendo, que todo dia fala da inflação, do aumento dos alimentos, nananã, aí não pode dar R$600 pro coitadinho que está passando fome. Então, infelizmente, é o Brasil, né? É o Paraná, é o Brasil, enfim. Professor Jorge. A diferença, Pamela, é que os auxílios do governo federal Bolsonaro vão até o dia 31 de dezembro. Claro, portanto, que é uma situação de emergência, eleitoral, você queria para e sempre. estes outros são permanentes enquanto isso mostra que é mais coerente ainda, que é uma coisa que não é definitiva. A maior crítica, então, é vamos fazer o seguinte, ó. Agora, calma aí. Não vamos lá igual ontem, não. Por favor, vai. Professor Jorge, conclua. Estou garantindo a palavra. Você me garante a palavra? Estou te garantindo a palavra. Maravilha, eu senti uma coisa assim... Obrigado, garantir a palavra. Gratidão. Quando analisamos de um ponto de vista de mais longo prazo, a gente toma em 2015 uma crise econômica violenta no Brasil. E no Paraná, o Ministério Público está aí com um gasto pretendido de R$1 milhão por ano. Sabe para quê? Também para auxílio creche. E para quantas pessoas? Para 120 pessoas. E isso consta do projeto de lei 824 de 2015. O interessante desse projeto é que o valor era de R$687, sendo que a correção seria dada pelo INPC.
quando somente por ato do Procurador-Geral. Ou seja, o projeto tem que ir, assim como está tramitando, esse auxílio creche agora para a Assembleia Legislativa. No entanto, a correção do valor fica direto a cargo, naquela época, do Procurador-Geral. O que eu estou dizendo? Que em plena crise, eu tenho uma situação que mostra o que o Ângelo coloca muito bem, de um grupo que parece ser, de um grupo social, de um grupo político, que parece ser que está desconectado da nossa realidade. Quando tomo um dado do Rio de Janeiro, vejo que um juiz, em 2015, ganhava R$30 mil. Esse era o salário. No entanto, os penduricalhos, um deles, o auxílio bolsa para estudar era de R$2.800. Então, você vê que fura o teto. Claro que fura o teto. Todos esses penduricalhos, eles estão na lateral do salário. E começa você a ver algo que é uma distorção, só que essa distorção somente alcança o benefício de alguns. É um problema da desigualdade do país ou é um problema das estratégias que os menos iguais utilizam para se manter no topo desta cadeia social? Há um problema mais de fundo. Cada um se salva na sua categoria como pode, porque o auxílio creche é uma reivindicação histórica, segundo dizem os documentos aí, da comunidade do judiciário. Mas há outras reivindicações históricas da sociedade. Por que essas não são atendidas? Por que essas não viram lei? Por que essas ficam a esperar, talvez, a bondade de algum político que se atreva a reivindicar uma correção do salário mínimo mais justa, por exemplo, ou uma correção melhor dos valores que são levados às pessoas que lidam ou buscam a sua habitação social? Por que as faixas de 0 a 3 salários mínimos que reivindicam um direito fundamental à moradia não têm essas benesses? É porque só alguns que já têm essa moradia, com certeza, obtêm outras vantagens. Eu creio que a sociedade não pode se mostrar tão injusta como é nestes casos.